Começando bem o seu dia de hoje, quinta-feira, quer deixar uma pergunta sobre o que você tem construído a sua vida, sua caminhada. Você percebe que tem havido no seu coração, no seu interior, eventos de instabilidade, de receio, de angústia, de incerteza? Sobre isso é que a gente quer falar. O tema de hoje é a rocha que não se move. E o texto bíblico é o Salmo 27, versículo 1. Diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Olha que ilustração própria, muito poderosa, que se relaciona com esse versículo e com esse tema. Na costa da Inglaterra tem muitos recifes, corais de recifes perigosíssimos para as embarcações. Então, existia um farol, o farol de Eddystone, tá? Esse farol foi reconstruído 3 vezes ao longo dos séculos. É interessante que as 2 primeiras versões desse farol foi uma construída de madeira e a outra foi feita por uma construção de alvenaria, mas muito fraca. Todas essas 2 construções foram destruídas pelas tempestades muito fortes na costa da Inglaterra. Mas a terceira construção foi projetada pelo engenheiro John Smeaton em 1759. Esse John Smeaton, inclusive, foi considerado o pai da engenharia civil moderna. E o que aconteceu? Esse farol, essa construção que foi projetada em 1759, ele simplesmente foi erguido, presta atenção nisso, sobre a própria rocha do Recife. Então ele, engenheiro John Smeaton, falou: bom, como as tempestades são violentas nessa região, eu vou construir esse farol sobre a própria rocha daquele Recife. E usou encaixes de pedra inspirados em marcenaria. Gente, ele, o engenheiro desse farol extraordinário, ele entendeu que a durabilidade não dependia do tamanho da torre, não. Dependia da estrutura, da firmeza daquela base. Você está entendendo onde eu quero chegar? Você pode passar por qualquer evento. Até há poucos dias eu tive a informação de que em Santa Catarina, se eu não me engano em Itajaí, um prédio de 4 andares ruiu. As bases, o prédio começou não a implodir, mas a afundar. A primeira coisa que veio à minha mente, sabe qual foi? A base, a estrutura, o alicerce. Se o alicerce não for bom, não for consistente, não for firme, fatalmente aquilo que for construído em cima desse alicerce vai ruir. Por isso eu volto para a palavra de Deus em Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Deus está mostrando que quando você e eu edificamos, construímos, trabalhamos de qualquer outra forma que não seja sobre a rocha que é a palavra de Deus, que é a comunhão, o relacionamento com Jesus, nós vamos ter muitos problemas quando vierem os ventos, as tempestades por aí fora. É claro que existem outros versículos da palavra de Deus que falam claramente sobre esse assunto da casa construída sobre areia e a casa sobre a rocha, que pode ser assunto para um outro tema, para um outro devocional, tá bom? Mas 3 lições que eu vou deixar aqui. Primeira, segurança. A verdadeira segurança, gente, não se encontra nas circunstâncias, porque nem sempre as circunstâncias serão favoráveis. Existem dias bons e dias maus. Jesus nunca prometeu que nós só teríamos dias bons. Ele sempre prometeu o quê? A sua presença. Então a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas em quem é o seu fundamento. Se o seu fundamento for a sua própria forma de pensar, suas finanças, seus bens, se o seu fundamento for qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, que não seja a palavra de Deus, você vai passar por problemas, se é que não está passando.
Até mesmo pessoas que estão na igreja, muitas vezes estão na igreja, frequentando a igreja, mas não têm um relacionamento sólido com Jesus e com a palavra. Segunda coisa que eu quero deixar aqui. Quando Deus é a sua fortaleza, o medo perde a jurisdição. Quando Deus é a sua fortaleza, o medo perde o senhorio, perde a autoridade sobre a sua vida. Quando Deus é, quando a palavra de Deus, o verbo vivo que é Jesus, é a sua rocha, é a sua fortaleza, você não vai ter medo. Não vai ter medo, não vai temer. Você vai enfrentar os seus medos, como diz o próprio texto, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? É a minha fortaleza, a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O salmista está dizendo, eu estou passando por problemas, eu estou passando por lutas, eu estou passando por tribulações, mas eu sei que o meu Redentor vive, que o Senhor Jesus é a minha salvação e Ele é a fortaleza da minha vida, é a minha rocha, eu não vou temer coisa alguma. Uma terceira lição que eu deixo aqui é que a luz de Deus, pela palavra, pela Bíblia, pela leitura da palavra, pela meditação sincera, pela meditação com desejo de aprender da Bíblia Sagrada e pela iluminação do Espírito Santo, vai dissipar as trevas e a incerteza vai perder força sobre a sua vida até desaparecer. E Deus vai te iluminar e vai te dar uma direção certa. O Senhor tem sido a sua luz, o Senhor tem sido a sua salvação, o Senhor tem sido a sua fortaleza. Se Ele não tem sido, eu peço, eu oro para que você o encontre ainda em tempo e que você peça a Jesus para se tornar o Senhor da sua vida, que você peça a Jesus para dirigir os seus passos, você peça a Jesus que perdoe os seus pecados e te dê uma nova vida, e com essa nova vida você terá uma visão diferente, uma forma totalmente de enfrentar as tribulações, as guerras e as batalhas. Você vai saber que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Amém? Após o intervalo eu volto com um pensamento relacionado a esse tema para terminarmos essa nossa devocional do Começando Bem o Seu Dia dessa quinta-feira. Só um pouquinho, a gente já volta. Terminando, Começando Bem o Seu Dia dessa quinta-feira com o pensamento de um pastor e teólogo luterano, alemão. Esse homem se chama Dietrich Bonhoeffer. Ele resistiu ao regime nazista e acabou sendo martirizado por causa da sua fé e de suas convicções. E ele escreveu o seguinte: Deus é a rocha sólida na qual posso construir a minha vida sem temer as tempestades. Então a gente termina dizendo o seguinte: não estou dizendo que a vida com Jesus é isenta de tempestades, é ausência de tribulações e é imune a problemas. Eu estou dizendo que a vida com Jesus tem a presença do próprio Deus em cada uma das suas tempestades, tribulações ou perigos que você possa passar. Então, se o medo estiver batendo a sua porta, essa manhã ou essa tarde, eu não sei a hora que você vai assistir esse programa, eu diria para você: peça a Jesus para se tornar a rocha da sua vida, porque Ele é a rocha que não se abala, e você pode fazer isso hoje, agora, em nome de Jesus. Se você fechar os seus olhos, se você orar pedindo a Jesus que se torne essa pessoa para você, você não vai só começar bem o seu dia,
você vai ver toda a sua carreira transformada pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Até amanhã, sexta-feira a gente volta, começando bem o seu dia para abençoar o seu coração, assim como tem abençoado o meu. Fique com Deus.